Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar de relacionamentos, relacionamento afetivo. Eu vou dar um tempinho para o pessoal entrar e em seguida já iniciamos. Sejam bem-vindos. Deixa eu mandar o convitinho aqui. Vamos aguardando o pessoal entrar, que hoje o assunto é muito interessante. Todos temos questões no relacionamento, ou na falta dele também, né? A falta de um relacionamento traz muitas dores. Vamos falar sobre isso também. Os motivos que fazem com que as pessoas tenham dificuldades nos relacionamentos. As possíveis causas sistêmicas, as dinâmicas ocultas. Vamos falar sobre esse assunto bem interessante hoje. Vamos lá, aguardando o pessoal entrar. Bem-vindas, bem-vindas. Já vamos iniciar. Oi, tudo bem, Arlete? Bem-vinda. E já vou mentalizando aí as perguntas de vocês, porque é muito importante. A participação, isso traz uma riqueza, né, na nossa live. Então, as perguntas, as dúvidas de vocês enriquecem o nosso trabalho. Vou dar uns minutinhos ainda, aguardando o pessoal entrar. Esse dia de chuva aqui em Chapecó, maravilhoso, né? Que nos remete ao recolhimento, a chuva, o tempo nublado, faz com que a gente olhe para dentro. Muitas pessoas não gostam, né, de olhar para dentro de si. E um dia chuvoso como este, ele nos remete a olhar para dentro, né? Para dentro de nós. Então, as pessoas que não gostam de dias nublados, chuvosos, precisam olhar realmente para suas dores e aquilo que não quer ver, né? Faz com que fuja desses dias, com que deprima, né? Então, esse tempinho é muito importante também, para que a gente pare e olhe para dentro de si. O inverno é um período, né, de recolhimento. Então, é importante olhar para si mesmo, olhar para suas dores. Todos nós estamos em crescimento, em processos de cura, né? Erechim tá muita chuva também, acho que tá toda a região, pelo que eu vi no litoral também tá chovendo, né? Previsão de ficar a semana toda. E é gostoso isso também. Aqui eu tenho um foguinho aceso, aquece o ambiente, aquece o coração, aquece a alma. Quem pode fazer um fogo aí também vai gostar. Oi, oi, sejam bem-vindos. Vamos iniciando então, pessoal. Vamos falar sobre relacionamento de casal. E é um assunto bem profundo, porque é um dos temas que mais nós temos pessoas que buscam constelação por conta de relacionamento, tá? É o primeiro lugar. Primeiro lugar é relacionamento. Olá! Então, relacionamento de casal, ou a falta do relacionamento, né? Então, as pessoas vêm constelar porque querem constelar para alinhar o casamento, o relacionamento, ou algumas pessoas vêm constelar porque não conseguem um relacionamento. E tem um sofrimento muito grande por conta dessa dificuldade de encontrar uma pessoa, de construir uma família. É curioso porque muitas vezes pessoas jovens têm essa dor, né? Muito jovens ainda, porque é uma preocupação tão grande em encontrar um relacionamento sendo tão jovem, na faixa dos 20 e poucos anos, né? Muitas pessoas têm já essa dor. Várias possíveis dinâmicas ocultas estão por trás desse efeito negativo, dessa dificuldade. Eu vou falar aqui principalmente das dinâmicas sistêmicas, tá? Mas vocês podem fazer suas perguntas que eu vou respondendo no decorrer da live, tá? Então, como eu falei, as questões de vocês, elas enriquecem o trabalho, um aprende com o outro, né? É assim que funciona na constelação em grupo, um aprende com a dinâmica do outro. Então, o relacionamento de casal. A principal dinâmica, que é o que mais aparece nas constelações, é o que você viu
no casamento dos teus pais. Então, como você se comportou, que postura interna você assumiu diante da relação dos teus pais. Se você defendeu um dos dois, porque isso é o que todos os filhos fazem, as crianças sempre entendem que precisam defender o que eles reconhecem como mais fraco na relação. Então, quando os pais têm quando a família não é bem estruturada, quando os pais têm uma relação... Obrigada, Inete, querida, obrigada. Eu sou uma pessoa muito prática, tá, Inete? Então, o cabelo preso pra mim é fantástico, assim, pela minha praticidade. Obrigada, querida. Então, falando aqui sobre a relação de casal, quando os pais têm uma relação conturbada, os filhos veem isso e esse é o modelo de relacionamento que eles vão buscar para a vida. Então, se muitas vezes você, como mulher, por exemplo, cresceu em um ambiente onde existia agressão por parte do masculino, né? Então, o pai agredia a mãe, seja fisicamente ou verbalmente, mesmo que você combata isso, que você jure para você mesma que você não quer isso para sua vida, aliás, tudo que você exclui, você fortalece, né? É o modelo que você vai buscar de forma inconsciente para você. Infelizmente é assim, tá? Então, nós só conseguimos ter um relacionamento saudável quando nós olhamos para a nossa história, olhamos para o relacionamento de homem e mulher que nossos pais tiveram e conseguimos concordar com aquele relacionamento do jeito que foi ou do jeito que é. Assim, nós podemos fazer diferente com a nossa história e com os nossos relacionamentos. Porque a tendência de repetir aquilo que eu combato é muito grande. Muitos casais, eles se unem justamente porque reconhece que é muito diferente. Por exemplo, a mulher, ela diz, não, esse homem aqui é muito diferente do meu pai. Ele não gosta de bebida, ele é gentil, ele é amoroso. Então, é com este homem que eu vou casar. E aí constrói uma relação inicialmente muito saudável, muito afetiva, amorosa. E quando tem um certo tempo de relacionamento, esse companheiro ele começa a mudar. Ele começa a ter comportamentos diferentes que farão com que ela lembre do seu pai. Então, o que que acontece? Tá? O casal, ele tá sempre um a serviço do outro. Não são duas pessoas, são dois sistemas. Não se iludam que você casa só com uma pessoa, é o pacote completo, é sogra, sogro, é família, tá? Então não tem como a gente casar com o marido se não vier junto toda a história dele. Não tem como você casar com uma mulher se não vier junto toda a história dela, a família dela, porque eu sou os meus pais, eu sou constituída pelos meus pais. Minha mãe e meu pai, quando vocês olham para mim, vocês já estão enxergando os meus pais, e não é só porque eu sou parecida fisicamente, é porque eu sou constituída por eles. Então, aquilo que eu não consegui olhar, eu não consegui concordar, eu não consegui aceitar na relação dos meus pais, automaticamente o meu companheiro, por amor a mim, no decorrer da nossa caminhada juntos, ele entra a serviço do meu sistema. E ele passa a representar o meu pai, para que inconscientemente ele está dizendo, olhe para o seu pai para que eu volte a ser eu mesmo. Então, eu recebo muitas mulheres que elas vêm me procurar porque elas querem que o marido constele. O meu marido tem que vir constelar, mas ele não aceita. E aí eu pergunto por que você entende que ele tem que vir constelar? Porque ele mudou muito comigo. Porque ele se tornou agressivo nas palavras, duro comigo, e ele não era assim quando nos conhecemos, quando iniciamos o casamento. Com o passar do tempo ele ficou grosseiro, ele ficou, às vezes começou a beber, né? Ele não gostava de bebidas e agora ele está bebendo repetidamente, se torna agressivo. E quando eu faço a pergunta... Gente, é muito comum isso, tá? Eu pergunto, quem ele te faz lembrar? E ela já respondeu, meu pai. Então, isso é muito comum. O que aconteceu com o companheiro? Quem precisa constelar ele? Neste caso, não. Neste caso, é ela.
porque ele está dizendo, quando você conseguir incluir o seu pai, eu volto a ser eu mesma. Ele olha e vê o vazio, a falta do pai. Então ele entra a serviço por amor e passa a representar o pai. Quando ela olha, através da constelação, é possível olhar, ressignificar as dores, incluir, aceitar do jeito que foi. Este companheiro volta a ser gentil, volta a ser o que ele sempre foi. Ele volta a ser ele mesmo. E assim acontece com as mulheres também, o contrário também acontece. Muitas vezes o homem não aceita a mãe mandona, né? O pai mais calado e a mãe muito mandona. E ele diz, nenhuma mulher vai fazer isso comigo, né? Ele olha para aquela relação e ele não concorda daquela forma. E aí, o que ele faz? Ele encontra uma mulher um pouco que ele entende que é mais submissa ou que não é mandona como ele entendia que a mãe era. E com o tempo essa mulher passa a ficar igualzinha à mãe, porque também ela entrou a serviço do sistema, como que de alguma forma ela faz com que ele olhe para a mãe e olhe para o pai e concorde com o relacionamento dos dois. Nós precisamos separar o que é relacionamento de casal, do homem e da mulher, do pai e da mãe, e o que é o pai e a mãe, tá? O homem e a mulher, eles já existiam naquela relação antes de eu nascer. O meu pai buscou a minha mãe do jeito que ela é, e ele precisa dela daquela forma com ele. A minha mãe buscou meu pai do jeito que ele é, e ela precisa que ele seja daquele jeito, eles se amam daquela forma. Esses casais que nunca se separaram é porque se amam, mas é o amor deles, do jeito deles, não é o amor que eu acho que tem que ser. Porque nós temos uma visão de amor e talvez nossos pais tenham uma dinâmica de amor diferente da nossa. Nenhum tá certo e errado, cada um tem o seu jeito. E eu posso construir o meu relacionamento do meu jeito, tá? Mas eu preciso, primeiro, a principal dinâmica, quem quer estar bem em um relacionamento saudável de casal, precisa primeiramente voltar lá atrás e olhar para a relação do pai e a mãe, como casal, como homem e mulher, como eles foram, como era a dinâmica deles. E aí, uma pergunta para vocês fazerem. Eu defendi algum deles? Seja verbalmente, seja de forma atuante, ou seja só em pensamento. Eu tomei partido? Eu fiquei com dó? Se eu fiz isso, eu preciso me retirar. A mulher, por exemplo, que em algum momento ficou com dó do pai porque a mãe era muito brava, ela automaticamente ela saiu do lugar de filha. Nós chamamos na constelação da filhinha do papai. É aquela mulher que depois de adulta, mesmo menina, adolescente, ela é muito mais ligada ao pai do que à mãe. E temos muitas filhinhas do papai. Essa mulher, ela vai atrair homens que são filhinhos da mamãe, tá? Porque é sempre assim. Como que faz daí para consertar isso? Meu Deus, agora eu me vi, eu vi o meu relacionamento agora. Quem aí caiu a ficha e viu que está num relacionamento assim, onde o teu marido é o filhinho da mamãe, é aquele homem que é muito grudado na mãe, que tem uma certa distância do pai, um certo bloqueio com o pai, mas que conta todas as suas questões para sua mãe. Este homem é o que a gente chama de filhinho da mamãe, ele tem uma fraqueza no masculino, ele precisa se conectar mais com o pai do que com a mãe. Como que faz agora? Eu tenho que trazer o marido para constelar? Não. Automaticamente, quando você olhar para ti mesmo e ver que você é mais ligada ao pai do que à mãe, você está enfraquecida no teu feminino para você atrair um homem desse, tá? Então as polaridades estão invertidas. A mulher está muito no masculino, o homem está muito no feminino, tá? Para que eu possa consertar, né? Que a gente fala, para que eu possa vir para o meu lugar de mulher e no feminino, e aí o meu marido automaticamente vai para o masculino dele, eu preciso olhar para minha relação com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Essa mulher que é muito ligada ao pai, ela existe como se fosse uma competição entre ela e a mãe,
porque é como se a mãe olhasse para ela e visse de fato uma concorrente, ou seja, você quer me ensinar como tratar o meu marido? Porque essa filha provavelmente entende que a mãe não trata bem o marido dela. Às vezes a mãe é aquela mulher mais forte, mais durona, e o pai ele é mais amoroso, mais cordato, né? Existem essas dinâmicas. E essa menina, essa filha, por o pai ser tão amoroso, tão cordato, ela entendeu que ele sofria na mão da mulher dele, mas nunca se separou, né? E aí ela quis defender ele. E quando o filho entra no meio da relação de casal, ele paga um preço. Para que ele possa assumir o seu próprio relacionamento de uma forma organizada dentro da sua polaridade, ele precisa sair do meio do pai e a mãe. Ele precisa olhar e dizer para o pai, essa mulher, né? Vamos falar da mulher. Se tem, a maioria são mulheres que estão me assistindo agora, né? Por isso que eu estou falando mais do feminino, mas vale da mesma forma no masculino, tá? Então, uma mulher que ela percebe que o marido é muito ligado à mãe dele, e ela tem até um certo ciúme, às vezes, da sogra, porque ele é um grude com a mãe dele, para que ela mude essa realidade, ela precisa olhar para a relação dela com a própria mãe. Então, ela vai olhar e vai olhar para o pai e ela vai se despedir do pai. O que quer dizer isso? Quer dizer somente que eu vou para a esfera do feminino. Eu vou contar as minhas questões para a mãe e não para o pai. Quando eu tenho algo para contar, ao invés de ir diretamente para o pai, eu vou para a mãe. Porque eu preciso me conectar com o feminino para que eu fique alinhada com o feminino na minha família e o meu marido automaticamente ele vai aos poucos também alinhando-se com o masculino na sua família. Essa consciência ela já muda toda a relação de casal. A partir do momento, porque é assim, ó, a mulher ela aprende a lidar com os homens com a mãe. Se ela combate como a mãe faz com o marido dela, ela vai ter problema com o seu próprio companheiro. Então, o homem aprende a lidar com as mulheres com o pai. Se ele combate a forma que o pai faz com a mãe, ele vai ter problema com as suas companheiras. Então, é muito importante que o feminino esteja alinhado com o feminino, as mulheres estejam alinhadas com a mãe, os homens estejam alinhados com o pai. Assim, cada um fica no seu lugar e na sua esfera, né? Na esfera do feminino, na esfera do masculino. Então, essa é a principal dinâmica que faz com que os casais tenham dificuldades. São questões do próprio relacionamento dos pais. Vou tomar água, porque eu começo a falar e não tomo água, né? Então, como que alguém se identificou? Eu tenho certeza que alguém deve ter se identificado, porque isso aqui, gente, pelo menos uma vez por semana eu recebo questões semelhantes a essa, tá? A outra dinâmica de casal que acontece, ou da dificuldade, né, de encontrar um relacionamento, é estar conectado muitas vezes com familiares que não puderam, né? Então, existem muitas exclusões no sistema, mortes. É muito importante que a pessoa que tem uma dificuldade de encontrar um relacionamento que constele, tá? Porque isso vai ajudar muito, assim, nós temos muitas histórias de sucesso, de pessoas que constelaram e conseguiram encontrar uma pessoa, construir uma família, né? Temos muitos exemplos nessa caminhada já, de pessoas assim. Então, a Adriana tá dizendo que sim, que entendeu a dinâmica, faz sentido, né? Então, gente, assim, ó, quem tem dificuldade de encontrar um relacionamento, que não consegue, pode ter relação com alguns relacionamentos anteriores, onde não ficou bem resolvido, onde existe uma exclusão. A tendência, quando você termina um relacionamento e não quer nem ouvir falar daquela pessoa, isso é uma exclusão. A tendência é você atrair outros relacionamentos iguais, tá? Tenho muito a melhorar ainda, a Adriana falando, todos nós temos, Adri, meu Deus do céu, como temos coisas para melhorar. Todos os dias eu me dou conta de quanta coisa eu tenho para aprender ainda. A caminhada é longa, minha amiga, estamos na Terra para isso, né? Uma das dinâmicas, gente, que atua de forma muito profunda e totalmente 100% inconsciente,
que faz com que as pessoas não consigam avançar em relacionamentos, preste atenção nisso e podem buscar pesquisar, se vocês quiserem, na internet, tá? A síndrome do gêmeo evanescente. Ainda é pouco falado, mas vocês não fazem ideia do quanto isso afeta a vida das pessoas, tá? Porque aquilo que foi vivenciado em útero fica muito profundo no inconsciente, tá? Nós não vamos ter um acesso consciente àquilo. Não lembramos nem da primeira infância, muitas coisas, né? Até os 3, 4 anos, muitas pessoas não lembram de nada. Então, imagina o que aconteceu no útero. Então, a síndrome do gêmeo evanescente, ela é uma síndrome, como o nome diz, né? Mas são sintomas de pessoas que era uma gestação de gêmeos, que são sobreviventes, tá? Então, era uma gestação de gêmeos e só um ficou. O outro não evoluiu a gestação. O outro gêmeo, ele morreu, ele não evoluiu, ele não implantou, como se diz, aquele embrião. E isso acontece antes da 2ª, 3ª semana. Então, é muito recente e não aparece em ultrassom. Mas o gêmeo que sobreviveu, ele fica com o registro daquele gêmeo, daquele irmão, que estava ali com ele. E conforme foi que esse irmãozinho, tá, morreu ali, assim pode influenciar nas relações. Se foi de forma repentina que desapareceu, porque o organismo da mãe absorve, tá? Muito, nós estamos falando assim de pequenas células que estão em desenvolvimento ali. Então, quando formam ali as células para o embrião, um desenvolve e outro não, um implanta e outro não. Aquele que não desenvolve, conforme se foi aos poucos que ele foi morrendo, o outro que sobreviveu pode, nas suas relações, ter relacionamentos que começam muito bem e aos poucos vão minguando, vão terminando, como foi que ele vivenciou a primeira relação com alguém na vida dele, intrauterina lá, que foi o irmãozinho. Se foi de forma repentina, os relacionamentos podem começar muito bem e terminar de uma hora para outra sem entender por quê. De forma repentina também. Então isso pode influenciar nos relacionamentos. Mas não é uma regra, tá? Tudo precisa ser constelado. E quando eu coloco em campo na constelação, não sou eu que afirmo, olha, você teve um irmão. Eu sempre pergunto, faz sentido para você? E sempre é muito emocionante para aquela pessoa que reconhece o irmão gêmeo na constelação. Porque é como se preenchesse várias lacunas de uma vida toda buscando algo sem entender o que era. Então, se vocês levarem em conta que existe um estudo que diz que de 60% a 80% das gestações são gemilares ou múltiplas e só um desenvolve, então a possibilidade de todos nós ser um gêmeo evanescente é muito grande. Eu mesma sou. Então, quando eu descobri isso, mudou muita coisa para mim. Mas eu descobri recentemente, porque não é uma coisa que eu, como consteladora, jamais iria ficar testando isso, porque eu sei que não funciona dessa forma. Eu sei que quando eu tivesse pronta para olhar, mesmo que eu desconfiasse disso, isso iria se mostrar em alguma constelação. Então, a gente sempre constela efeitos, tá? Por isso que eu falo, quem tem uma questão de relacionamento muito forte, assim, muito difícil de resolver sozinha, vai e constela, porque tem tanta dinâmica oculta que vocês não fazem ideia, que influenciam e que dificultam as pessoas de se encontrarem numa relação saudável e duradoura, né? Então, uma delas é a síndrome do gêmeo evanescente, tá? Então, conforme foi a dinâmica dos gêmeos ali, aquele que sobreviveu carrega traumas e dores profundas na alma, tá? Então, consumismo, compulsão, são vários sintomas. Podem pesquisar ali na internet, síndrome do gêmeo evanescente, que vocês vão descobrir muitas coisas, tá? Então, desde do luto na alma, né, já nasce com essa sensação de perda, tá? Então, essa é outra dinâmica. É um assunto bem interessante, tá? E bem longo, assim, se a gente for conversar. A gente traz muito isso nas nossas formações de constelação, porque eu acho muito importante considerar
Mas eu tomo muito cuidado, quem vem constelar aqui com a gente, eu e o Edson, a gente cuida muito de não impor isso e de nunca colocar isso de uma forma aberta antes de testar na constelação, porque para não influenciar, para não sugestionar, né? E quando se é descoberto ali, eu sempre pergunto para a pessoa se faz sentido isso para ela. E é muito, muito lindo, assim, quando se reconhecem os irmãos. A ligação de irmãos, ela é um vínculo muito profundo, tá? A lealdade entre os irmãos é muito grande, muito, muito além do que vocês podem imaginar. Mesmo de irmãos que nunca se conheceram, mas já tiveram juntos em momentos como intrauterinos, por exemplo. Tá? Então, essa dinâmica da síndrome do gêmeo evanescente influencia também nos relacionamentos de casal. Outra questão, falando de casais, de casados, de casais já que estão há um tempo juntos. Se tiveram abortos, também pode ser um motivo de afastamento do casal quando não são reconhecidos esses filhos que não ficaram. É muito importante que o casal inclua, que o casal reconheça, que olhe. Normalmente os abortos, eles não são olhados, porque doem, então a gente não quer falar no assunto, a gente não quer mexer naquilo, então nunca é dado um nome, nunca é incluído isso, né? Mas aí a pergunta que vem muitas vezes é: como que eu vou dar um nome se eu nem sei se era menino ou menina? Era muito no início. Se você parar para sentir, você vai ter certeza do que era. A gente sempre sabe. Você vai ver que você já tinha um nome. Se fosse menino seria tal nome. Geralmente já tinha um nome só para menino ou só para menina, sabe? Então isso influencia bastante e faz com que o casal deixe de se olhar como alma e passe a olhar para o filho que não pôde ficar. A família fica incompleta, fica sempre uma sensação de vazio, de que falta alguma coisa. Se tem filhos já vivos, esses filhos também vão começar a apresentar comportamento difícil ou adoecer, algum sintoma que vai fazer com que os pais tenham que olhar, porque ele quer dizer para os pais: tem alguém excluído. Então é muito importante que se inclua, tá? Falando de relacionamento de casal ainda, outro motivo que faz com que os casais desconectem é quando um tenta mudar o outro. E aí nós mulheres somos campeãs em tentar consertar o marido. Levanta a mão aí, eu quero ver se vocês têm coragem. Qual mulher que nunca tentou consertar o marido? Nem eu tenho coragem de levantar, porque até eu já fiz isso. A gente tá sempre tentando mudar o outro. E o Bert Hellinger tem uma frase maravilhosa, entre tantas que ele tem, que diz assim: todos numa família ficam em paz quando são aceitos como são. Então, quando eu tento mudar o outro, eu tô dizendo que eu só vou amar essa pessoa se ela for como eu acho que ela tem que ser. Que eu não consigo amar ela por ela ser ela mesma. E muitas vezes, quando o outro cede e vai mudando, e ele muda, eu deixo de amar. Porque um dia eu me apaixonei por uma pessoa do jeito que ela era. E por que com o tempo eu tenho que tentar mudar essa pessoa? Então, uma das frases de cura é olhar para o companheiro, para a companheira e dizer: eu me contento com você como você é. Mas essa pessoa, ela fala, ela é agressiva, ela é ríspida comigo, né? Ela usa palavras agressivas. E aí você olha para você mesma e se pergunte: por que eu preciso disso? Por que essa pessoa precisa ser assim comigo? Para onde eu tenho que olhar para que eu mude? Então, ao invés de tentar consertar o outro, olhar para dentro, olhar para si mesmo, mudar em si aquilo que muitas vezes enxerga no outro, né? Concordar com o sistema de origem daquela pessoa. Como eu falei, você não casa só com o teu companheiro, você casa com o sistema. Ele tem um pai e uma mãe. E muitas vezes as mulheres, elas têm problemas com a sogra porque elas competem.
elas saem do lugar de esposa e vão para o lugar de mãe do marido, que é o que acontece quando a gente tenta consertar o marido. A gente vai para o lugar de mãe dele. E desse lugar o casal perde a conexão de casal. Porque o marido, ele olha para essa esposa e ele já não vê mais a mulher dele, ele vê a mãe. A mulher olha para o marido e não vê mais o marido, ela vê o pai. E aí você vai sentir atração física por essa pessoa? Não. Então perde a conexão de casal. E o casal começa a se afastar. Então, quando isso acontece, é muito importante ver que lugar eu estou ocupando. Da mesma forma, se eu tiver dó do companheiro, se eu ficar tentando cuidar de uma forma infantil, porque existe o cuidado de mulher, né? O cuidado de marido, mas existe aquele cuidado que a mulher muitas vezes tem, principalmente a mulher para o homem, que é de mãe, que é infantil, que é infantilizar aquele homem. Então ele vai ser um eterno bebezão e você vai se sobrecarregar. E aí você vai reclamar que é ele que não faz nada, mas é você que não deixa ele ser homem. Então a gente sempre fala, a mulher precisa ser a mulher da casa. O homem precisa ser o homem da casa. E cada um tendo o seu lugar dentro de casa, faz com que o casal entre em harmonia e equilíbrio. Vocês estão bem quietinhos hoje, né? Tô vendo aqui, a maioria bem quietinho. Ninguém tem problema em relacionamento aqui, quem entrou no grupo agora, né? Quem entrou agora aqui, todo mundo bem resolvido. Que maravilha. Fantástico isso. Ninguém tem dúvidas, ninguém tem problema, tudo certo, né? Vamos lá, vamos seguindo. A chuva deixou vocês tão introspectivos hoje, que estão bem quietinhos? Chegou agora? Isso aí, Silvana. Vamos lá conversar sobre relacionamento, então, de casal. Só que não, né? Todo mundo tem. Olha essa outra dinâmica que afasta o casal. Eu tô aqui citando várias dinâmicas, tá? E aí vocês podem até colocar. Eu tenho muitos e estamos só escutando. Só registrando, né? É muita ficha caindo. Gente, assim, ó. A mulher e o homem, o casal, precisa ser cúmplice na educação dos filhos. As fichas estão caindo, gente. Mexi na carapuça. É bem isso. Olha só. O que acontece muitas vezes? A mãe ela tem um comportamento de mãe. O pai, de pai. São diferentes, são amores diferentes. A mãe ama como mãe, o pai ama como pai. Só que a mãe quer que o pai ame como mãe. Nós não queremos que o marido dê um amor de pai pro filho. Nós queremos que ele dê um amor de mãe. E é ali que acontece o problema. E quando não é dessa forma, a gente acha que o marido não sabe cuidar do filho. Não, ele não sabe lidar com ele. E na verdade, esse filho precisa desse amor de pai também. Ele já tem o amor de mãe, ele precisa do amor do pai. E as mulheres não aceitam. Obrigada, Arlete. Então, nós precisamos entender que o mundo não é uma mãe, o mundo é um pai. Vocês entendem o que quer dizer isso quando eu falo o mundo é o pai? O mundo é duro. O mundo exige disciplina. O mundo exige que se cumpra horários, o mundo exige que você ande na linha, porque senão você não vai muito longe na vida. A mãe passa a mão na cabeça, a mãe é amorosa, a mãe, mas se ele não foi, tá tudo bem. O pai não. Por isso que o pai é o mundo. Se você não permite, você mulher não permite que o pai eduque o filho, principalmente o filho homem, tá? Esse filho, ele tem uma tendência muito grande, dependendo de como é a dinâmica, tá? Eu não tô aqui generalizando. Cada caso precisa ser avaliado de forma única. Eu estou trazendo para vocês as principais dinâmicas que eu já vi no decorrer de inúmeras constelações, tá? Então, dependendo de como é a dinâmica, Eliane, já respondo quando é o contrário em casa, tá? Já respondo. Dependendo de como é a dinâmica, por exemplo, de uma mãe que protege muito um filho e impede o acesso desse filho ao pai, entendendo que o pai não sabe educar, que o pai é muito durão,
que o pai grita, ou que o pai não sabe, esse filho, uma das possibilidades desse filho é, na fase adolescente, ir buscar o pai em algum tipo de vício. E aí depende da intensidade que essa dinâmica atuou, tá? Os casos mais graves, onde por algum motivo o pai foi definitivamente excluído pela mãe, esse filho pode buscar drogas de uma forma muito perigosa, tá? Eu tô trazendo aqui casos que eu atendi e que através da constelação nós tivemos um bom resultado, tá? Então eu não tô falando aqui só porque eu li, porque eu estudei ou por qualquer coisa assim. Eu tô trazendo casos comprovados através de constelação e que depois da constelação nós vimos um efeito positivo, tá? Então, é muito grave, inclusive, quando a mãe impede o acesso ao pai. O contrário disso é impossível acontecer. Do pai impedir o acesso à mãe, ele não consegue. Mas a dinâmica das filhas, por exemplo, irem mais pro lado do pai e combaterem a mãe, é porque esse pai é bem mais amoroso e a mãe mais durona. Um dos dois tem que ser durão, porque imagina, como é que vai ser a vida dessas filhas, por exemplo, se os dois forem muito amorosos, né? Então, um dos dois precisa ser. Geralmente, os dois não são iguais, os pais são diferentes, né? Então, quando o pai é mais dócil, mais amoroso, as meninas vão se achegar, porque a criança ela é espertinha, né? Ela busca o pai ou a mãe perfeita. Aquele que é mais próximo da perfeição, segundo a criança, o que a criança entende que é perfeição, a criança vai se achegar mais e vai combater o outro. Se tá cruzado, se por exemplo são duas meninas que são mais grudadas no pai, esse pai precisa sair, tirar o timezinho dele de campo. Ele precisa dizer para as filhas, meninas, vocês se entendem com a mãe de vocês. Num caso, por exemplo, de chamar atenção ali, né, que as meninas recorrem ao pai. Obedeço a mãe de vocês, eu não vou interferir. E empurrar elas, quando elas vêm contar alguma coisa pro pai, ele dizer, já contaram pra mãe? Vão lá contar pra mãe primeiro. Quando vem perguntar pro pai, posso sair? Vai lá perguntar pra tua mãe. O pai empurra pra mãe, as meninas. A mãe empurra pro pai, os meninos. Assim, eles crescem com polaridades corretas, alinhadas, não invertidas. Tá? Elas não vão ter problema em relacionamento no futuro. Só que é muito gostoso quando a gente tem o amor do filho. É muito aconchegante ter aquela proteção. Só que isso é infantilidade. Isso é uma falta de pai e mãe que a gente tem. A gente busca no filho. E aí vira uma dança que não sai mais. Então, tem que ter consciência, tá? Quando acontece que você percebe, são filhas meninas. Até os 5, 6 aninhos, tá ok estar próxima do pai. É bem importante, inclusive, para que sintam que é seguro estar com o masculino. E o pai coloque, digamos que, um nível de homem para aquelas meninas na vida delas. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma filha, bebezinha, e ele leva flores, e ele faz de tudo, assim, por ela. E ela ainda é pequenininha, 1 aninho e pouco, 2 anos. E um dia eu brinquei com ele, disse, você tá elevando muito o nível de homem na vida dessa menina. Ela vai ter dificuldade no futuro. Ele disse, é ela que vai constelar. Vou elevar muito o nível mesmo. Então, conforme o pai trata também as filhas mulheres, ele tá dizendo para elas, ensinando como elas devem permitir que um homem trate, né? Então, isso diz muito sobre o tipo de relacionamento que elas terão no futuro. Então, aqui a mãe que impõe disciplina e o pai passa a mão na cabeça. Vocês precisam alinhar isso. Vocês precisam, como casal, entrar num consenso, os dois, como 2 adultos, conversar sobre isso. E cumplicidade de casal, porque é melhor para as filhas. Então, esse companheiro, ele precisa entender que quem escolheu essa mulher para ser mãe das meninas foi ele. E você escolheu ele para ser o pai delas. Então,
Ele é o pai que elas precisam e você é a mãe que elas precisam. Ele precisa permitir que você exerça a maternidade conforme você é e conforme elas precisam. E aquilo que cada um não concorda ainda, sentar juntos, longe das meninas e chegar num acordo para aquilo que é melhor para elas. Mas jamais o pai deve permitir que uma filha desrespeite a mãe ou que uma filha não fique do lado dele, que fique no meio do relacionamento de casal, que essa filha receba o afago do pai quando a mãe chama atenção. Isso jamais, porque isso vai afastar vocês dois como casal. Então ele precisa se impor também ali de dizer, olha só, a mãe está impondo disciplina, que é o que você precisa. Isso foi muito da criação dos dois. Então, olha, se eu não conhecesse a história, eu diria que você é uma filhinha do papai e que ele é um filhinho da mamãe. Mas conhecendo a história, eu vejo que alguma coisa não tá fechando. Mas, olha, veja de perto essa dinâmica, vê se não faz sentido pra ti. Em algum momento da tua vida, talvez. Porque ele é mais... A polaridade tá invertida. Ele é mais amoroso, mais mãe, e você é mais pai, né? Então, essa polaridade do casal tá invertida e isso causa um desequilíbrio, tá? Teria que olhar mais de perto a dinâmica do casal para ver como é que tá e onde que tá o enrosco, digamos assim, né? Mas provavelmente ali a mãe pode ter defendido ele do pai em algum momento, a mãe muito amorosa e tal, não deixou o pai ser rígido e colocar disciplina para ele, então ele tem uma dificuldade de aceitar a disciplina também. Isso é inconsciente, né? As famílias fazem sempre por amor tudo isso, mas isso interfere no futuro. E eu não sei da tua parte, como mulher, qual foi a dinâmica lá na infância que aconteceu para você ficar mais com essa energia mais masculina da disciplina, né? Que normalmente é do homem. Então, da tua parte, teria que investigar um pouco mais. Mas, amiga, vai ter o curso de constelação daqui uns dias e eu sei que você vai fazer e a gente vai poder trabalhar tudo isso no curso. O curso é fantástico, né? Por causa disso, porque a gente consegue trabalhar as nossas questões, aprofundar em nós mesmos e isso traz um efeito na família, né? Então, a gente vai poder olhar. Eu vi uma outra pergunta aqui, insegurança no trabalho, o que acontece? Já respondo, tá? Mas então, só finalizando essa questão, sempre as meninas o pai empurra para a mãe, os meninos a mãe empurra para o pai. Eles não são nossos, principalmente as mulheres que gostam muito de tomar para si os filhos. Os meninos precisam do pai, do jeito que o pai é. Ah, mas ele é muito durão. Sim, esse filho precisa desse pai durão, desse jeito. Porque foi você que escolheu, né? Se ele precisasse de outro pai, tu teria escolhido outro pai pro teu filho. Né? Então, assumam essa responsabilidade que foram vocês que escolheram. Muito bem. Falando sobre a insegurança no trabalho, tem a ver com desconexão com o pai, tá? Com a energia do masculino. Com um pai forte, como a gente diz no coração, a gente consegue ser seguro. A gente consegue se sentir seguro, tá? Eu não sei qual é a dinâmica exata, se é só insegurança. Se nós estamos começando um trabalho, ainda não tem experiência, é normal um pouco de insegurança. Eu acho que isso é um bom senso, tá? Porque um excesso de autoestima faz muitas vezes a gente pisar na jaca, né? Então é muito importante, assim, maturidade de entender, eu estou começando um trabalho, então é normal me sentir insegura. Essa insegurança vai fazer com que eu busque praticar, com que eu busque mais conhecimento, para que eu possa fazer um trabalho com excelência, né? Eu só vou conseguir fazer um trabalho com excelência quando eu já tiver feito repetidamente esse trabalho, sempre buscando dar o meu melhor, estudando, né? E fazendo todos os dias aquele trabalho. E vendo os efeitos, aí eu vou ter 100% de segurança. Quando eu tô começando, a insegurança é normal. Agora, se eu já tô na caminhada há muitos anos, eu já tenho 100% de certeza daquilo que eu estou fazendo. E mesmo assim eu me sinto inseguro, mesmo assim isso pode ser uma
questão de falta de pai, de força do masculino, tá? Para se sentir seguro. Também pode mostrar aí uma criança que foi muito criticada na infância. Então, quando os pais criticam muito, deixa eu só cuidar a hora aqui, gente, que eu às vezes me perco, tá cedo ainda. Quando os pais são muito críticos, e muitos da nossa geração, uma geração anterior também, cresceu com pais bastante duros, né, porque eram tempos difíceis. Então, quando nós crescemos ouvindo muitas críticas em relação ao por exemplo, uma criança vem com um desenho e você, ao invés de elogiar, você critica, tá errado isso aqui, você pintou fora, tá. Essas críticas, lá na frente, vão resultar em insegurança. Parece que tudo que eu faço tá errado. Então, essa pessoa, ela tem uma necessidade de aprovação. Ela precisa que as pessoas aplaudam, ela precisa que as pessoas elogiem, quando, na verdade, o que ela tá precisando é do elogio do pai e da mãe. Então, é uma postura infantil e todos nós, sem exceção, estamos com essa criança ativa o tempo todo. O que diferencia é aqueles que têm consciência disso. Aqueles que não têm consciência deixam a criança tomar conta. Aqueles que têm consciência, eles conseguem, poxa vida, tô de novo na criança, vou olhar para minha criança, vou acolher, vou elogiar, vou reconhecer a força dela, vou reconhecer que agora ela cresceu, é uma adulta, deu tudo certo, vou parar de cobrar do pai e a mãe. Quando eu consigo fazer isso de forma consciente, fica mais leve, tá? Então, querendo ou não querendo, você tem uma criança ativa aí dentro que muitas vezes está desesperada, pedindo a tua atenção, o teu elogio, o teu amor e o teu cuidado. Então, é muito importante que a gente olhe para isso também, tá? Essa insegurança no trabalho, em muitos casos, é por conta de baixa autoestima, né? Na infância foi muito criticado, foi muito julgado, foi muito cobrado. O perfeccionista, né? O que é o perfeccionista? Aquela pessoa que quer fazer tudo perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que ele está dizendo de forma inconsciente? Se eu fizer tudo bem certinho, perfeito, quem sabe o pai me elogia? Quem sabe o pai me aceita? Quem sabe o pai me ama? Tem mais a ver com o pai do que com a mãe, tá, gente? Essa dinâmica. Quem cresceu com um pai muito rígido, por exemplo, ou com um pai ausente também, pode se tornar perfeccionista, porque no fundo, ele só quer que o pai reconheça, que o pai dê amor, que o pai aceite, porque se sentiu rejeitado lá na infância, né? Então ele vai buscar ser perfeito para ser aceito. E isso vai refletir nas relações, no trabalho, no chefe, nos colegas de trabalho, nos clientes, tá? Então é importante olhar para a sua criança e como foi a tua infância. E esse também é um tema que nós focamos muito no curso de constelação. Inclusive eu quero convidar a todos, na próxima semana nós vamos iniciar mais uma turma, no final de semana do dia 22 e 23 agora de julho, né, que é na outra semana, mais uma turma de formação em constelações presencial. É um curso 100% presencial, tá? São 6 meses de formação, 6 finais de semana, sábado e domingo o dia todo, onde vocês vão, de forma imersiva, né, no curso, trabalhar todas as suas questões, aquilo que vocês estão prontos para olhar, seja diretamente através de constelações suas, ou seja indiretamente através das constelações de colegas, porque o grupo que se forma tem sempre uma egrégora onde eles têm questões semelhantes para trabalhar. É impressionante, assim, se juntam as pessoas que têm as mesmas questões. É maravilhoso isso, porque daí um auxilia na cura do outro. Então, são 6 módulos, cada módulo é trabalhado uma área da vida, tá? Então, infância é o principal que a gente trabalha. Na verdade, em todos os módulos nós falamos e trabalhamos questões da infância, porque é o que mais interfere na vida adulta, é uma infância mal resolvida, uma infância dolorosa, com traumas, muitos traumas, né? Vamos à vida e não vamos curar tudo, mas do curso a gente sai um pouco mais consciente de tudo isso e com mais ferramentas também para poder lidar com essas questões nossas que vão aparecendo ao longo da nossa jornada, né? E, em contrapartida, quando termina o curso, você estará apto a trabalhar com constelações.
Inclusive, algumas das meninas que estão assistindo aqui se formaram nessa última turma e já estão atuando com um grupo de constelação. E eu e o Edson estamos orgulhosos desses nossos alunos, nossos pupilos. E a gente já tem um sentimento de nostalgia quando termina o curso, porque a turma cria um vínculo tão profundo, né, com cada um ali, que é um amor tão grande que une, que nós já ficamos saudosos. Já no dia que termina o curso, a gente já fica, ai meu Deus, eu vou sentir falta dessa turma. Então, estão todos convidados. Um abraço, Silvana. Um abraço. Obrigada por ter entrado na live, querida. Estão todos convidados, quem quiser participar ou quem quiser reciclar também. Quem foi aluno do professor Nelson pode participar do nosso curso como reciclagem, tá? Porque ele foi meu professor, do Edson. Então, nós sempre recebemos esses alunos do Nelson como reciclagem. Então, é um custo bem pequeno, assim, para poder participar da nossa formação, tá? E quem é novo por aqui, quiser adquirir o conhecimento sistêmico, é só me chamar a Cíntia, que a gente passa mais informações. Dá tempo, é a semana que vem ainda o curso, tá? Sobre relacionamento de casal, pessoal, tem alguma pergunta que eu não respondi? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu só vi aqui que caiu um monte de ficha. E é verdade, a gente vai ouvindo e vai assimilando. Esse ganho de consciência que se tem ouvindo, essas fichas que caem, como vocês dizem, na verdade já é uma virada de chave, tá? Então, é um curso que traz muitos conhecimentos e uma nova postura de vida. É verdade, Josi, é justamente isso, é para você adquirir a consciência sistêmica, e isso traz uma postura nova diante da vida. A gente nunca mais olha a vida com os mesmos olhos, sempre você vai ver o que tem por trás, você vai ver o que aquilo quer te dizer, o que essa pessoa entrou a serviço agora para mim, o que essa pessoa quer me dizer. A gente sai da vítima, a gente sai da postura de vitimista e entra uma postura de protagonista. Eu determino como vai ser a minha vida. Então, se essa pessoa está me desafiando, eu estou sofrendo com essa situação, eu paro e olho o que isso quer me dizer. Entenda uma coisa, gente, as pessoas que nos amam e que demonstram amor e carinho e bondade, não é o nosso desafio. O nosso desafio está em olhar com amor para aqueles que trazem sentimentos negativos, porque essa pessoa está mostrando aquilo que tem em mim. Então, a todo momento eu sou desafiada nas minhas convicções, nas minhas ideias. A todo momento eu tenho que parar, rever a rota, ajustar. Por quê? Porque essas pessoas chegam para mim me ensinando algo de novo. E eu preciso aprender para não repetir a lição, senão a gente fica repetindo, tá? Então a constelação, ela tem um poder muito grande. A analista está dizendo um novo ciclo de vida, muito bom, gratidão. E é isso. É um novo ciclo depois da formação, é um divisor de águas, né? Porque antes da formação você é de um jeito, depois é de outro. Tu nunca mais olha a vida da mesma forma. E assumir a responsabilidade sobre tudo que te acontece é fantástico, porque daí você pode mudar. Quando nós culpamos o outro, quando nós terceirizamos a responsabilidade, não tem como mudar, é impossível, porque não muda o outro. Né? Então, a culpa é do meu marido porque ele faz isso e aquilo. Então, ninguém se movimenta. Mas quando eu digo, não, eu tenho que ver por que eu preciso que ele faz isso comigo, por que eu preciso que ela faz isso comigo. O que está querendo me dizer com esse comportamento? Essa é a pergunta do constelador. O constelador está sempre assim, tá, o que essa pessoa quer dizer com esse comportamento? Né? O constelador sai da acusação. E às vezes até ele recai, é normal, somos humanos. Mas em seguida ele já toma consciência. Por quê? Porque já tem integrado um conhecimento, tá? É diferente da pessoa que ela ainda tá no inconsciente. Quando você tá no inconsciente, você é vítima do mundo. As pessoas fazem mal para você. Quando você tá consciente, você diz, isso quer dizer o quê? Essa pergunta é frequente. O que isso está querendo me dizer? O que eu tenho que aprender com isso? E quando eu falo isso, eu passo de fase, eu subo de nível, eu entro numa nova fase,
tá? Então, a consciência sistêmica, ela transforma a nossa vida. E por ressonância, nós conseguimos ajudar a nossa família. Transforma a vida da família também. E não é nem por convencimento, por ir lá explicar. A gente até faz isso, porque é automático. É tão fantástico que você quer levar para todas as pessoas que você conhece. Mas apenas por ressonância. Quando você muda algo internamente, automaticamente as pessoas que convivem... É um número de em torno de 20 pessoas, tá? As 20 pessoas mais próximas a você, automaticamente elas também começam a mudar. Muda o padrão vibratório, muda a frequência que vocês estão, muda o nível de consciência, tá? Então, algumas pessoas vão se afastar da sua vida de forma leve, tranquila, você simplesmente vai deixar de ver. Outras pessoas novas se aproximam da sua vida, de acordo com o nível de consciência que você acessou, o conhecimento que você acessou. Então, você vai atrair outras pessoas. E assim nós vamos evoluindo, porque nós viemos para a Terra para evoluir. A gente não veio para a Terra para ficar, trabalhar, comprar bens materiais, guardar dinheiro. Não foi para isso. A gente veio para estudar. A gente veio para se desenvolver como ser humano. A gente veio para evoluir. E o conhecimento sistêmico, ele veio para ficar. Seja qual for a área que você atua, que você trabalha, não importa se você quer ou não trabalhar com constelação, isso é o que menos importa. O conhecimento sistêmico, ele veio para mudar o nível de consciência da humanidade. Nós só vamos conseguir um país mais justo, um país menos corrupto, como todo mundo se queixa, quando a gente curar em nós o que atrai tudo isso. Quando nós conseguirmos levar o conhecimento sistêmico e que exija equilíbrio nas relações. Eu sei que é uma utopia, que vai talvez demorar séculos para que a humanidade toda tenha acesso a esse conhecimento. Mas cada um fazendo a sua parte, cada um buscando em si mesmo. Imagine um mundo onde, ao invés de eu tentar consertar o outro, de eu tentar mudar o outro, imagine um mundo onde eu estou ocupada o tempo inteiro curando a mim mesma. Existe em nós, muitas vezes, um sentimento de justiça, que a gente quer fazer justiça. O justiceiro, muitas vezes, está dentro de nós. A gente quer fazer justiça, a gente quer ir lá e acabar com aquela bagunça. Só que eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não consigo mudar o outro, que o outro só muda por ganho de consciência. Ele não muda sem ganho de consciência. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou olhando para mim. Eu vou olhando para as minhas dores. Eu vou olhando para aquilo que movimentou em mim de negativo em relação ao que eu vi, ao que eu assisti, ao que eu conheci, ao que eu tive acesso. Então, quando eu consigo elaborar isso, compreender, ganhar consciência disso, eu já passei de fase. Aquilo não vai me afetar mais. E aí, daqui a pouco eu tô pronta para outro desafio. E é assim que funciona. Então, nós vamos conseguir mudar o nosso mundo, o nosso país, com o ganho de consciência. E a partir disso, as pessoas em torno de mim vão mudando. E as pessoas em torno das pessoas em torno de mim vão começar a mudar também. E por ressonância, a gente atinge um número muito grande de pessoas. E o conhecimento sistêmico precisa ser levado para todas as pessoas. As empresas precisam do conhecimento sistêmico, gente. Ontem o Edson fez a live também ali falando sobre a rotatividade de funcionário, que diminui quando o responsável pela empresa, o proprietário, enfim, tem o conhecimento sistêmico. Muda tudo, não precisa muitas vezes demitir uma pessoa, mas muda de setor, enfim, ajustes são feitos. Só que você precisa ter um entendimento do que tem por trás daqueles comportamentos muitas vezes, né? Então, empresários, pessoas que queiram somente melhorar a vida na família, sabe? Busquem esse conhecimento. Gente, se não buscar comigo, tá tudo certo, não precisa ser comigo necessariamente. Eu fico muito feliz e vou amar receber todos vocês aqui, uma turma linda. Mas se não for comigo, gente, busquem de outras formas, busquem estudar, busquem aprender, busquem vivenciar e curar suas dores. Olhem para si mesmos. A maioria tá olhando para o outro. A maioria tá olhando, tentando consertar o outro. Poucas pessoas estão olhando para si mesmo, para suas dores, estão sempre tentando consertar o outro. Isso é um padrão nosso. Conhecimento sistêmico é educação sistêmica para todas as pessoas. É isso, Cleo. É isso, o conhecimento sistêmico,
levar a Cleo e a Josi e a Cíntia, elas são do Círculo de Educação Sistêmica, elas foram alunas nossas na primeira e na segunda turma. E elas formaram um grupo, gente, que eu tenho muito, muito orgulho de dizer que está levando o conhecimento sistêmico, é um projeto de levar o conhecimento sistêmico nas escolas. Então, vocês têm noção das próximas gerações, se isso realmente, e eu tenho certeza que isso vai crescer, como serão nossas crianças, nossos netos, nossos bisnetos, já vindo da escola com conhecimento sistêmico. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande desse projeto dessas meninas aí, e assim, eu sempre falo, né, o nosso trabalho me emociona, assim, porque é muito lindo. O nosso trabalho é plantar a semente, é jogar a semente. Quando essa semente cai em solo fértil, ela brota. E alguns solos são tão férteis que dá frutos, assim, fantásticos. E é o que a gente vê, assim, de muitos alunos nossos, assim, que estão levando esse conhecimento de uma forma incrível, sabe? Que continuaram buscando, que estão fazendo outros cursos, que estão se aperfeiçoando, que mergulharam no conhecimento sistêmico. E isso, gente, é maravilhoso, porque, assim, isso salva famílias. Nós queremos um governo menos corrupto, nós queremos Como é que faz? Qual é a base da sociedade? É a família estruturada. Uma família estruturada é forte. Então, como que a gente estrutura uma família? Curando as dores, aquilo que traz desarmonia. Pense uma sociedade aqui no Brasil. Por que é fácil manipular? Por que está sendo manipulado o brasileiro? Porque as famílias estão desestruturadas. Quando você estrutura a base familiar, você consegue fazer com que tenha força de não ser manipulado tão facilmente. Quando tem mais diálogo entre pais e filhos, né? Então, o conhecimento sistêmico nas escolas, gente, olha só que lindo, que incrível. Então, assim, eu só tenho a dizer, assim, parabéns para essas meninas que nós temos muito orgulho delas, né? E de todos que fazem parte desse projeto. E cada um, eu sei, tem muitos alunos que estão levando o conhecimento de várias formas. Eu citei o conhecimento sistêmico pela base que é a escola, porque isso eu sei que vai reverberar de uma forma a longo prazo, né? Mas cada um que fez o curso, que sentiu que está trabalhando, que está atuando, que está praticando, a gente fica muito feliz de ver que a semente está brotando, que essas sementinhas estão brotando porque todos eram solos férteis. Então, tá tudo dando fruto. Isso é fantástico. A gente tá indo para a 5ª turma e só tem orgulho das turmas que a gente formou e das histórias de cada um e do sucesso que cada um tá tendo, atuando com a constelação direta ou indiretamente na sua área de trabalho. Eu vi uma pergunta aqui antes sobre, deixa eu ver aqui, no curso vai ter sistêmico empresarial, né? Sim, tem um módulo só sobre constelação empresarial e sistêmica empresarial e negócios, tá? Profissão, sucesso, dinheiro, tá? Tudo. Claro que no decorrer do curso, conforme o que o campo pede, que a gente diz, a gente traz assuntos que talvez não eram exatamente daquele módulo, mas é o campo que pede, é o campo de cura do grupo. Se nós estamos num grupo, por exemplo, num módulo que é para tratar de sintomas, por exemplo, e aí o campo, de alguma forma, puxou o assunto, o tema de dinheiro, de prosperidade. A gente vai trabalhar, a gente não vai dizer não, isso aqui deixa para constelar lá na frente, é porque abriu aquela questão ali e o grupo precisa daquilo naquele momento. Então, a gente segue sentindo e respeitando o que o campo da turma precisa. Então, é isso que vai ser trabalhado no curso, é o que o campo da turma precisa, não é uma regra. Então, quem é professor universitário, por exemplo, que está acostumado com toda uma metodologia acadêmica, muitas vezes sente um pouco estranho o curso no início, porque não aprendeu a vivenciar, aprendeu a anotar, né? Uma forma metódica, que é o que é passado, e está tudo certo. Só que a constelação não é um conhecimento intelectual somente, também mas principalmente é vivencial. Se você não vivencia a constelação, se você não vive tudo aquilo em você, você pode até anotar que lá na frente você não vai saber como fazer, ou você vai fazer bobagem, tá? Por isso que o curso online não é indicado para quem quer trabalhar. O curso online é para quem quer conhecimento sobre as leis sistêmicas, conhecimento intelectual, e ajuda muito, eu acho muito bom, mas ele não é
para cura. O curso online não é um curso para cura e nem para quem quer trabalhar com constelação. O curso online é para conhecimento intelectual. Opa! Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, gratidão, gratidão. Muito bem, acho que estamos quase no nosso meio, já passou do horário. Me empolguei e passou do horário. Gente querida, agradeço imensamente a presença de vocês nessa live. Eu vou deixá-la gravada, quem quiser, que não pôde ver toda, ou que entrou agora no final. Eu sei que o horário de meio-dia é um horário um pouco mais corrido, mas era o tempo que eu dispunha, né, para fazer esse trabalho, então eu faço melhor feito do que não feito, né? Mas fica gravado e vocês depois podem assistir a hora que puderem, né, quando tiverem tempo, e podem enviar para as pessoas que vocês reconhecem que talvez precisem desse conhecimento. Repliquem o conhecimento sistêmico, vocês vão estar ajudando muitas pessoas, muito mais do que aconselhando, tá? Quando a gente leva adiante o conhecimento, de alguma forma as pessoas se sentem mais livres, né? E fica mais leve também para ajudar. Gratidão a todos. Tenham uma semana maravilhosa e nos vemos na próxima terça-feira. Lembrando que amanhã, chova ou não chova, faça frio, faça sol, tem constelação em grupo amanhã à noite, quarta-feira. Estão todos convidados, quem é de Chapecó e região, para vir assistir. Gratidão, pessoal querido. Um abraço a todos.